Oi, eu sou a Stephanie Ceola e esse é o Diário de Leitura. São pílulas do Posfácio Podcast em que eu falo sobre livros assim que termino de ler, destacando as anotações que eu fiz e o que eu grifei durante a leitura. Não espere uma análise desapaixonada. É um comentário a quente sobre aquilo que acabou de ser lido e ainda está fervilhando na minha cabeça. E hoje no Diário de Leitura do Posfácio eu vou falar sobre o livro A Corneta, da Leonora Carrington. Ele é descrito na capa da edição de 2023, lançada pela Alfaguara no Brasil, como um dos romances mais originais, divertidos, agradáveis e visionários do século XX, pelo Ali Smith. Essa edição tem tradução da querida Fabiane Seques, que já participou do Posfácio num episódio sobre a Helena Ferrante. É o nosso episódio mais ouvido. Se vocês não ouviram ainda, eu recomendo muito que escutem. Aliás, a gente tem 3 episódios sobre a Ferrante, que são os mais ouvidos do Posfácio. Esse com a Fabiane, um com a nossa grande amiga Ângela Prestes. E um terceiro episódio que é um diário de viagem de outra amiga nossa maravilhosa, a Gabi Duarte, por Nápoles. Um roteiro que tem tudo a ver com a amiga genial. Então, só esse parênteses para recomendar para vocês que escutem esses episódios. Agora, sobre A Corneta, a gente recebeu esse livro aqui no Posfácio por fazer parte do time de leitores da Companhia das Letras, né? A Alfaguara é um selo da companhia. Eu não conhecia a Leonora, nem como artista e nem como escritora. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela pelo trabalho dela como artista plástica surrealista. Ela morou no México e é uma artista bastante reconhecida, inclusive essa imagem da capa do livro, eu vou colocar a foto nas redes sociais do Posfácio, é uma arte dela, interessantíssima, porém não sou uma pessoa para comentar artes plásticas, mas sei que ela é bastante reconhecida por isso. A Leonora nasceu na Inglaterra em 1917 e ela morou no México. Foi no México grande parte da produção artística e literária dela, né? E foi lá também que ela escreveu esse livro, que foi publicado inicialmente em 1976. E lá no México, nos anos 70, a Leonora participou e foi uma das fundadoras do movimento de libertação das mulheres. Então ela tinha essa atuação feminista aí bastante forte, que a gente percebe nesse livro de uma maneira muito original, inusitada. O livro é incrível mesmo, né? Eu vou começar a falar do livro. Eu terminei de ler ele essa madrugada e eu tô impactadíssima, assim, porque é um livro que eu nunca li nada igual. Ele é muito interessante, primeiro, pelo seguinte: a protagonista, a narradora, é uma senhora idosa de mais de 90 anos, que é a Marian. A Marian é a protagonista desse livro, é a narradora, é uma mulher de mais de 90 anos. Ela é apresentada como uma mulher que, assim, muito lúcida, muito consciente sobre ela mesma, que mora numa parte, assim, tipo, dos fundos da casa de um filho, em que mora a família desse filho dela, a esposa dele, o filho deles, né, o neto dela, de que ela não gosta nem um pouco, que realmente é um ser humano desprezível. E começa por aí, né? Ela não é aquela figura da avó queridinha, da mãe amorosa, aquele padrão que se espera de uma senhorinha, né? Não é. Não é nada disso. Ela é maravilhosa. Não que senhorinhas assim não sejam maravilhosas, inclusive amo, inclusive saudades vó. E, bom, primeiro ela é apresentada nesse ambiente ali em que ela vive e que ela gosta muito. Ela mora ali nos fundos, mas ela tem um espaço dela, não é assim, tá lá jogada nos fundos da casa. Não, ela tem um ambiente dela em que ela mora com os gatos dela, tem uma galinha no quintal. E ela tem a vida dela, a rotina dela. Assim, ela não tem muito contato com a família do filho, porque ela também não tá afim. Mas eles tratam ela de um jeito mega escroto, assim, super rejeitam ela e tal. E ela vai sentindo que alguma coisa ali vai acontecer, né? Ela tem uma best friend, que é a Carmela, que é uma personagem fenomenal. Eu amo a Carmela, é a pessoa mais maravilhosa desse livro, sem sombra de dúvida. E a gente vai conhecendo a relação das duas, porque assim, a Marian sai de casa pra ir visitar a Carmela quase que toda segunda-feira. Elas têm, assim, esse momento delas, né? E aí, por que o nome do livro é A Corneta, né? Porque a Marian, um dia, ela vai lá visitar a Carmela, que é essa pessoa muito diferenciada, e a Carmela dá de presente pra ela uma corneta auditiva. A Marian tá surda. É uma surdez bastante seletiva, digamos assim. Mas ela tá surda
E a Marian dá isso de presente pra ela, porque a Marian sente que ela precisa ouvir coisas que estão acontecendo no entorno dela. Aí ali já vou trazer pra vocês um traço maravilhoso desse livro, que é o humor. Ele é muito divertido. Aí a primeira vez que a Marian vai usar a corneta, a Carmela fala assim pra ela: você consegue me ouvir, Marian? E a Marian pensa: eu conseguia. E era aterrorizante. Eu amo. E aí a Carmela justifica dar esse presente porque ela tá desconfiada de que algo pode acontecer, né? E aí ela diz assim pra Marian: nunca se sabe. As pessoas acima dos 7 e abaixo dos 70 não são nada confiáveis, a menos que sejam gatos. Aí, né, assim, esse é um exemplo de por que eu amei essa mulher. A Marian começa a usar a corneta e começa a dar umas piadas no que tá acontecendo lá na casa dela, porque como ela não ouve, as pessoas, ela meio que não tá nem aí pra elas, né? Mas ela resolve começar a ouvir. E ela percebe que a família quer levar ela pra uma instituição chamada Fraternidade Poço de Luz. É, né, uma instituição de longa permanência para idosos, usando o termo correto hoje, mas que tem toda essa pompa aí de, é uma instituição para que os idosos não fiquem solitários, é todo, né, esse rolê, assim. Primeiro, assim, antes de eu fazer qualquer comentário, eu quero deixar muito claro que eu não sou nem um pouco contra as famílias que optam por levar suas pessoas idosas para instituições de longa permanência, desde que sejam lugares adequados, certificados, fiscalizados, né, que tenham as condições de receber essas pessoas e dar o tratamento devido. Mas aqui, nesse caso, a Marian, não é que ela não concorda, ela também entende, né, essa decisão da família, mas ela gosta muito da solidão dela, de ter o espaço dela, de estar perto da Carmela, né? Apesar dela meio que desprezar a família dela, assim. Então ela só não tá muito afim de abrir mão daquilo. E apesar dela ter 92 anos, ela ainda tem um sonho que é conhecer a Lapônia. Então ela vê que ela tá morando no México ali com a família, então ela vê que esse sonho acaba que ficando meio que distante, assim. É maravilhosa. E quando ela percebe que a família tá ali, meio que falando às escondidas sobre levar ela pra esse lugar, ela vai lá conversar com a Carmela sobre isso. A Carmela tem grandes preocupações sobre instituições assim, não gostam de gatos. A Carmela começa a mega fantasiar que vai ser uma prisão, assim, né? E aí a Marian fala assim pra ela: o que eu devo fazer? Acho uma pena cometer suicídio depois de viver 92 anos e não ter entendido nada. E também ela fala, assim, acho que essa descrição é muito importante sobre como ela se vê, né? Que ela também fala que, tipo, por que ela não quer se suicidar? Aí ela fala: tem um apego mortal a essa carcaça combalida como se fosse o corpo límpido da própria Vênus. Isso vale pro quintal e o quartinho que eu ocupava naquela época, meu corpo, os gatos, a galinha vermelha, tudo meu corpo, tudo parte da minha lenta corrente sanguínea. Achei tão bonito isso. Ela vê todo aquele ambiente como parte do corpo dela, a própria solidão dela, como parte do que ela é, sabe? E também ali ela já fala da própria Vênus, né? E no decorrer do livro a gente vai ver que a presença de deusas é muito recorrente. O livro ele já dá umas pinceladas de fantasia, de surrealismo, mas depois do momento em que a Marian se muda para esse lugar, para essa instituição, aí é que mergulha de vez, né? E é muito interessante, tipo, você perceber que ele começa de leve e aí vai indo para esse caminho, né? A Marian também se descreve como uma pessoa da seguinte forma: ninguém nunca ficaria entediado comigo, eu tenho alma demais. Voltando a falar do apego que ela tem pela solidão, ela também diz assim: sofro muito com a ideia de que minha solidão possa ser tirada de mim por um monte de pessoas impiedosamente bem intencionadas. Também amei essa parte. Porque a justificativa também da família dela é que assim, você vai estar com outras pessoas da tua idade nesse lugar, você vai ter companhia, você vai ter várias atividades, vai ser muito legal. E ela pensa, porra, isso é exatamente o que eu não quero, né? Porém, ela se muda pra lá e é um lugar maravilhoso no sentido do fantástico, porque assim, não é nada tradicional. As casas, cada pessoa tem sua casa, seu próprio chalé, bangalô, sei lá a palavra que se dá. E assim, tem um deles que é no formato de uma torre, um deles que é no formato de um farol, um deles que é no formato de uma esfinge, um deles que é no formato de uma bota. Ali você já vai vendo assim o surrealismo entrando de vez, né? E ela mergulhando naquilo. Então ela vai ter o próprio lugar dela ali, conhece outras senhoras que moram ali, são só mulheres. Esse lugar é administrado por um casal, os Gambit.
que, assim, muito duvidosas as práticas deles, que misturam uma medicina alternativa com práticas holísticas e atividades religiosas ou não. Tem uma coisa meio esquisita ali, né? Aí tem outra frase dela sobre a solidão, eu amei essa mulher, que eu cheguei a botar um ponto de exclamação do lado, que ela diz assim: não se pode esperar que as pessoas entendam que alguém tenha mais prazer de estar sozinha e trabalhar em algo inspirador do que simplesmente correr de um lado para o outro em todo tipo de tarefa, que na verdade são responsabilidade de outras pessoas. Podem salvar e colocar no meu epitáfio essa, fazendo favor. Conforme ela vai vivendo o dia a dia dela nessa instituição e conhecendo as outras idosas, ela se aproxima mais de algumas, vai identificando características em outras. E como eu falei, esse surrealismo e esse fantástico emergem, assim, né? Começa com um quadro que tem nesse lugar, que é a imagem de uma freira piscando um olho só. Aí ela recebe meio que um livro, que é um diário contando a história de quem seria essa freira. É uma história que tem a ver com o Santo Grau. A coisa vai ficando muito louca, ao ponto de repente, eles estarem vivendo uma nova era do gelo. Vou resumir dessa maneira. A Carmela a Carmela não desaparece da história, graças a Deus, porque o meu maior medo de quando ela vai pra instituição é: meu Deus, pra onde vai a Carmela? A Carmela vai visitar ela. De repente, a Carmela fica rica do Neida e aparece lá numa limusine violeta. Ela adora a cor violeta, eu amo violeta. Carmela, tudo pra mim. Com um chofer riquíssima, levando caixas e caixas de vinho do Porto para as idosas. Quando essa era do gelo chega, ela leva muitos casacos de pele para elas não passarem frio. E latas e mais latas de sardinha. É todo um rolê, assim. Mas em nenhum momento o clima pesa, tá? É um livro, assim, que você só precisa mergulhar naquela fantasia e apenas viver. Elas conseguem sobreviver à Era do Gelo, todas aquelas idosas, tirando uma que morre antes disso, porque talvez tenha sido assassinada lá dentro. Elas conseguem sobreviver a essa Era do Gelo, recebem a visita de um carteiro que conta pra elas o que aconteceu no mundo. De repente o sol volta a brilhar. Chega um amigo da Marian numa arca em que ele vive com uma irmã que tem uma cabeça de lobo. Gente, abra sua mente para ler esse livro, que ele exige isso. E eu acho que, assim, a gente meio que abre automaticamente, tá? Assim, você vai... É a única maneira de você mergulhar nessa história. Eu imagino que esse livro tenha muitas referências que eu não peguei, a questões mitológicas, por exemplo. Mas, mesmo assim, você entra nele. Bom, no fim da história, a deusa consegue recuperar o cálice sagrado, né? Que isso é muito importante, o Santo Grau, ali, apesar da Era do Gelo, com a ajuda dessas mulheres idosas. E aí, ela resume assim: foi assim que a deusa recuperou seu cálice sagrado, com um exército de abelhas, lobos, 7 mulheres velhas, um carteiro, um chinês, um poeta, uma arca atômica e uma lobismulher. O exército mais estranho, talvez já visto nesse planeta. Também fiquei imaginando o trampo da Fabiane Sex para traduzir esse livro, porque ele tem termos muito loucos, assim, tipo lobismulher, mas outros também. E como a história é toda muito doida, tem palavras ali que não são comuns na língua portuguesa, né? E eu fico imaginando como é que é o trabalho de tradução. Inclusive, Fabiane, se quiser voltar aqui, o convite já está aberto. E, bom, o livro... Gente, aqui, né, diário de leitura vai ter spoiler, vocês já sabem disso, porque como é o diário de leitura em que eu conto todos os momentos em que eu passo pelo livro, tem spoiler. E no final, ela conta assim: de acordo com o planisfério da Carmela, estamos agora na região onde costumava ser a Lapônia, e isso me fez sorrir. Uma loba da matilha deu à luz, no mesmo dia em que Anubet, as 6 filhotes de pelagem branca. A Anubet é a irmã do amigo dela, que tem cabeça de lobo. Estamos pensando em treiná-los para puxar um trenó. Se a velha não pode ir à Lapônia, que a Lapônia venha até a velha. Fofo, né? Ai, gente, assim, maravilhosa, porque no fim ela realiza o sonho dela de ir pra Lapônia, né? Tá ali ainda plena. Aí, como se não bastasse, tá? Esse livro tem um pós-fácil da Olga Tokarczuk. Nunca sei falar o nome dela. Essa mulher incrível, essa escritora maravilhosa,
que, né, já recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Já falou dela aqui. Ela é autora de 9 romances, 3 coletâneas de contos, e sua obra já foi traduzida para 30 idiomas. A Olga escreve o pós-fácil dessa edição. E é linda a análise que ela faz, primeiro das personagens, depois do próprio livro e do trabalho da Leonora Carrington, né? Então eu vou trazer assim para vocês uma coisa linda que ela escreve sobre a própria literatura e por que esse livro, ele atinge aquilo que a gente busca quando a gente abre um livro para ler, né? A Olga escreve assim, a Olga, íntima, né, gente, minha amiga. Lemos histórias para ter uma visão mais ampla a respeito de tudo que acontece com as pessoas na Terra. Nossa própria existência é muito pequena, nossos seres muito indefesos para entender a complexidade e a enormidade do universo. Queremos ver a vida de perto, vislumbrar a existência dos outros. Eu amei isso, porque é justamente isso que me faz gostar tanto de literatura, sabe? Pensar em poder conhecer novas realidades, assim. Sobre o livro, a Olga escreve: a corneta escapa de toda categorização. Desde sua primeira frase, o livro apresenta um cosmos todo coerente, governado por leis autogeradas. Com isso, faz comentários perturbadores a respeito de coisas que nunca paramos de questionar. Achei interessantíssimo. Mas não fiquei perturbado com esse livro, não. Mas o que eu acho que talvez seja o ponto mais perturbador e questionador desse livro é o modo como a sociedade trata as pessoas idosas, né? Que tá ali sempre assim nas falas da Marian e das outras pessoas idosas, e eu acho muito interessante como esse livro aborda isso. E aí a Olga analisa dessa personagem que o principal ponto dela, a principal característica dela é a excentricidade. E aí a Olga escreve o seguinte: a excentricidade é um dos modos permitidos a uma mulher idosa quando ela não está desempenhando o papel de avó bondosa. E, de fato, né, a Marian tá bem longe de ser essa avó bondosa. Assim, ela não deixa de se ver como um sujeito em nenhum momento. Ela não vive em função da família, em função dos outros, em função dos netos, em função dos filhos, em função da família, papapá. É ela vive em função dela e ela não tá a fim de abrir mão daquilo. Isso é muito interessante, né? E aí também tem um outro trecho aqui que eu acho que a Olga resume esse livro, né? Em A Corneta, Carrington recupera e inverte histórias tradicionais e fundacionais no processo de criação de um dos textos feministas mais originais já escritos. O livro contém a quintessência do feminismo em uma narrativa subversiva e surrealista, ao invocar uma ordem metafísica não convencional. A Corneta introduz abertamente a excentricidade no debate feminista como uma alternativa legítima à perspectiva patriarcal. Tudo que é excêntrico é como uma deusa em espírito. Então, assim, ó, é um livro que, do jeito que eu tô contando pra vocês, me divertiu do início ao fim. É o tipo de diversão que eu gosto, que é o seguinte: ele é divertido? É engraçado? Mas não perde o senso crítico. Pra ser engraçado não precisa ser besta. Esse livro deixa isso muito claro. Eu amei a Leonora Carrington, eu não conhecia e agora eu vou pesquisar muito sobre ela. Espero que vocês façam o mesmo e que esse episódio do Diário de Leitura tenha deixado vocês curiosas e curiosos para conhecer essa mulher maravilhosa, e a Marion e a Carmela, que ela é o que eu quero ser quando eu crescer. O Diário de Leitura é um quadro do Pós-Fácil Podcast, produto do Pós-Fácil Hub de jornalismo em áudio. Para conhecer melhor esse trabalho, procure Pós-Fácil Podcast nas redes sociais. Considere também apoiar esse projeto. Acesse apoia.se/Pós-Fácil-Podcast. Contribuindo com R$10 por mês, você apoia o jornalismo cultural independente e concorre a combos de livros todos os meses. Obrigada por ouvir esse episódio. Se gostou, compartilhe. Pós-Fácil.